Hoje você vai conhecer 9 países que falam a língua portuguesa e mais 7 territórios. Então agora não tem desculpa para não viajar por conta do idioma, hein? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Eu sou a Fabiola. E você está no canal Traços do Mundo. Então seja bem-vindo se você chegou por aqui agora. Aproveita, se você quiser, confere nossos outros vídeos aí que tem bastante conteúdo interessante pra vocês. A gente vai deixar a playlist aqui, ó, com vários vídeos de curiosidades sobre o mundo. Isso aí, temos vídeos sobre curiosidades, sobre gastronomia também de outros países e dos lugares que a gente conhece, obviamente, né? O Brasil não foi o único país a ser colonizado por portugueses e herdar o idioma deles, né? Tem vários outros países que sofreram, né, essa influência e que a gente vai falar aqui hoje pra vocês. E o que a gente consegue perceber de diferença entre eles é a cultura mesmo, são as características, os sotaques, a pronúncia é diferente. A gente consegue perceber bastante essa diferença entre Brasil e Portugal. Tem muito, se fala muito, na verdade, entre o português brasileiro ou o português de Portugal. Algumas palavras são bem interessantes, por exemplo, trem, que a gente chama aqui, lá eles chamam de comboio, e pão francês, eles chamam de cacete. Então, assim, é bem diferente e é muito interessante. Então, bora com a gente conhecer esses lugares. Em primeiro lugar está o nosso querido Brasil, que apesar de todos os problemas e dificuldades, a gente ama, né? O Brasil é o único país aqui da América que fala o português, né? Na verdade, o português aqui é a nossa língua oficial, né? Só que a gente consegue perceber que em várias regiões tem muita diferença de sotaque, são gírias, e isso é muito interessante, né? Como num único país já tem tanta diversidade assim. E sem contar que aqui a gente tem muita coisa pra explorar, né? Cachoeira, praia, tem centro histórico, tem viagem para todos os gostos aqui no Brasil, né? E o segundo país é Angola. Angola, que é um país localizado na costa sudoeste da África subsaariana e tem o idioma português como seu idioma oficial, né? Só que em algumas regiões da Angola eles também ainda falam alguns outros dialetos, né? É um país que é muito repleto de cultura e natureza e que também influenciou em bastante coisa aqui no nosso Brasilzão, né? Desde manifestações religiosas, como também na culinária e também na música, né? No caso, na culinária, o cuscuz, o acarajé, que são comidas muito típicas ali da Bahia, né? E na música, o samba, a capoeira. Então essas são algumas das contribuições, né, da Angola aqui na nossa cultura brasileira. No entanto, a gente sabe que tanto ali o continente africano em si, ele é um continente muito pobre, né? Mas, assim, para quem quer ter uma experiência diferente, pode ser feito um voluntariado, né, Fabiola? Sim, inclusive é algo que a gente tem muita... Eu, pelo menos, né, tenho muita vontade de fazer. Eu acho que é uma experiência enriquecedora, né? Além do país ser muito bonito, tem muito lugar bonito lá, pelo que a gente viu. Seria muito interessante, né? Pra você estar ali em contato com as pessoas e poder ajudar, né? Sim. É porque a gente tem normalmente uma visão, assim, da África como, isso é um lugar muito pobre, muita doença, pobreza. Mas a gente também tem que chegar a explorar outras coisas, né, a fundo para ver como é que é lá, conhecer. A gente só tem essa visão mais rasa, né, mais superficial, vamos dizer, né. O terceiro país é Moçambique, também localizado no continente africano, foi colonizado pelos portugueses e tem a língua portuguesa como um idioma oficial, a língua oficial. Só que apesar disso, menos de 40% da população de lá fala português. Caramba! Eles têm outros dialetos, né, falados lá, que é, por exemplo, Makua, Tsonga e Sena, se eu não me engano, são esses nomes. É um país com características marcantes na arquitetura, no artesanato, inclusive tem umas peças que eles fazem lá com pau preto, que eles chamam, são umas esculturas. Muito interessante, a gente achar a foto, a gente vai deixar aqui pra vocês. E também os instrumentos musicais que eles utilizam lá são feitos por eles. Uma coisa interessante que a gente achou pesquisando, que a gente não tinha observado isso, é que a palavra Moçambique é a única, assim, de nome de país, né,
que tem todas as vogais do nome. O A, E, Engraçado, O, U. Achei muito interessante. É bem difícil isso acontecer, né? E o quarto país dessa nossa lista, ou desse nosso vídeo, né, Fabíola? É nada mais, nada menos que Portugal. Portugal que colonizou todos os países e territórios que a gente vai citar aqui nesse vídeo para vocês. Então, Portugal é um país que foi ocupado pelos celtas, pelos galaicos e pelos lusitanos e adotou o idioma português desde 1290, galera. Olha só, você tem noção de 1290. Caramba, meu, é tempo pra caramba, né? E é um país muito famoso pela sua arquitetura, as construções, suas comidas típicas, né? Que também tem muitas comidas que são bem famosas e acho que são gostosas pela cara. E também, por ser na Europa e por ser um dos países, assim, teoricamente, mais fácil do brasileiro conseguir residir lá, é muito procurado por conta disso. Talvez nem só por conta de brasileiros, mas também os próprios angolanos, moçambicanos, né? Por conta de ter essa facilidade do idioma e por ser na Europa, tem essa ideia de que a Europa já é um pouco melhor de se morar e tal, né? Então, Portugal é o nosso quarto país dessa lista. O quinto país é Guiné-Bissau, mais um país africano que foi colonizado pelos portugueses. Diferente de Moçambique, que é menos de 40% da população que fala português, lá é menos de 20% da população. Então é bem menos ainda. E lá eles falam o crioulo, né, que eles chamam, e não costumam muito falar o português. Mas em alguns lugares, sim, lá você consegue se comunicar em português. Apesar de ser um país muito rico na questão do turismo, porque tem muitas praias paradisíacas, tem ilha, é muito bonito lá, eles não têm a economia muito desenvolvida, então acaba que as pessoas podem não ir tanto pra lá por conta disso, mas tem uma beleza incrível, belezas naturais incríveis. E o sexto país é Guiné Equatorial. E Guiné Equatorial, que foi colonizada por Portugal e posteriormente pela Espanha, é um país trilingue, hein, galera? Olha só, trilingue. Eles têm como idioma oficiais, né, o português, o espanhol e também o francês. Então, olha só que, né, todo mundo pensa que África e tal, por não ser desenvolvido e tal, mas um país trilingue é bem um negócio assim bem diferente, né? Além deles serem conhecidos pela exportação de petróleo, eles também sofreram uma grande influência em sua cultura da Península Ibérica, especialmente ali pelos espanhóis e os portugueses, né? Então, em sua culinária, você vai encontrar uma variedade grande, na verdade, de alimentos que a gente consome, até mesmo aqui no Brasil, como peixes, amendoim, abóboras, esse tipo de coisa, frutos do mar também. E o detalhe que eu achei bem curioso é que o esporte mais famoso, né, lá na Guiné Equatorial é o futebol. Assim como nós brasileiros também gostamos, eles também gostam bastante, né? E o seu turismo ele também é muito marcado por conta das suas belezas naturais, né? E também pelos seus traços culturais, né? O sétimo país é Timor-Leste. Dessa vez é um país da Ásia. Quem diria, hein? Ó, onde o português chegou. Ele foi um país colonizado pelos portugueses no século XVI e ficou conhecido por um tempo como Timor Português. Só que aí depois disso acabou mudando o nome. Apesar de eles terem o português como a língua oficial, eles não gostam de falar português. Eles falam inglês e um dialeto indonésio. Isso se deve a um fato histórico do passado que eles tiveram, né? Uhum. E acabou que isso mexe um pouco com eles, então eles não gostam de falar o português, né? O Matheus vai explicar. Então, o que aconteceu é que, assim, quando Portugal saiu do Timor-Leste, que ele descolonizou o Timor-Leste, o presidente da época da Indonésia, né, o presidente ditador, ele acabou invadindo o Timor-Leste e fez uma matança geral lá. Ele matou um monte de gente. E aí, o que aconteceu? Nessa época o Timor-Leste precisou de ajuda para poder se reestruturar ali, né, contra essa matança da Indonésia. Só que nessa época nem Portugal, nem os Estados Unidos e nem mesmo o próprio Reino Unido, né, não quis ajudar o Timor-Leste, porque o ditador indonésio ele usou a desculpa de que ele estava exterminando o comunismo. Então, esses três países que na época eles não compactuavam muito com essa ideia, eles acabaram não ajudando os timorenses, né, que é assim o gentílico deles. Então, por isso que ficou essa meio que mágoa assim dos timorenses com o idioma português. Então, é possível, se você for lá hoje visitar
você consegue se comunicar com eles em português, só que você percebe que o português deles não é, assim, é um pouco estranho, algumas palavras saem um pouco diferente, né, do que a gente costuma ouvir até mesmo dos portugueses, né? E inclusive um dos pontos turísticos mais famosos do Timor-Leste é a estátua do Cristo Rei, né, Fabíola? E essa estátua ela também tem uma história curiosa, porque o que acontece? Depois que o ditador lá da Indonésia resolveu fazer um cessar-fogo ali, que ele parou com toda a matança dele, para se redimir, entre aspas, de toda essa matança, ele resolveu fazer essa estátua do Cristo Rei lá. E detalhe que esse presidente ditador da Indonésia, ele era um muçulmano xiita, que é daquela galera assim que é bem extremista, né? Só que ele resolveu fazer essa estátua para se redimir desse problema que ele tinha causado. Então o Timor-Leste aceitou com todo bom grado, só que ele falou, não vou ceder aos seus gostos, porque a intenção dele de levar essa estátua para lá era para conseguir fazer com que o Timor se tornasse um território ali anexado à própria Indonésia, só que ele não conseguiu. Depois de algum tempo os timorenses conseguiram a sua independência. Eles não têm muito foco na questão do turismo, apesar de ser cercado por recifes, né? E terem praias muito, muito bonitas mesmo. A gente deu uma olhadinha esses dias, a gente tava fazendo a pesquisa, né? E foi, acho que um dos países que a gente mais assim falou, nossa, como que é bem bonito, né? Apesar de não ser conhecido. E o nosso 8º país é Cabo Verde. Cabo Verde, que é um arquipélago localizado no Oceano Atlântico, ele fica bem perto ali da costa africana. É um país que, além do português, também tem como idiomas oficiais o crioulo cabo-verdiano, que é uma língua falada lá, e também o francês. Uma característica bem legal de Cabo Verde é que, como é um país que durante o ano todo ele é bem quente, então o seu turismo, principalmente de praias, ele é muito grande lá. Então tem muita gente que vai conhecer. E inclusive um dos pontos também turísticos que é bem famoso lá, ele se localiza na ilha de Sal, é isso mesmo, se chama Sal a ilha. As Salinas de Pedra. É como se fosse um lago, né? E ele é muito parecido com o Mar Morto. A água dele é bem salgada mesmo, ela é bem densa. Então quando você entra dentro, você boia, você não afunda. Então isso é um negócio que deixa a galera que é turista meio curioso e eles vão lá conferir. E o último país dessa lista é São Tomé e Príncipe, um país insular africano que fica próximo à linha do Equador. Ele faz parte de uma cadeia vulcânica com rochas e formações de corais impressionantes. Além de possuir muitas praias paradisíacas, é repleto de muita natureza, é muito bonito. E o melhor, essas praias paradisíacas muitas vezes ficam desertas, então quem for pra lá vai ter a praia só pra você. Só aproveitar. E agora nós também vamos citar 7 territórios onde a língua portuguesa se faz presente. E o primeiro deles é Macau. Olha que impressionante, Macau ele é um território autônomo da China, lá do outro lado do mundo, é um pedacinho da China que fala português. Na verdade, para explicar melhor, o idioma português ele é oficial lá, porque Macau foi uma colônia portuguesa até 1999. E se você for lá, todas as placas ela é escrito em mandarim, né? E também em português. Então o legal é que você não fica perdido. Só que de falantes em Macau, a população dá mais ou menos em torno de 5%, talvez até um pouquinho menos. Eles não falam muito português. Mas você não fica perdido lá, né? O português é falado também no enclave de Daman e Diu, na Índia. E também é falado na cidade de Goa, que também é na Índia. Em Malacca, na Malásia. Também é falado na Ilha das Flores, na Indonésia. E no Batticaloa, no Sri Lanka. E também nas Ilhas ABC, no famoso Caribe. Então esses foram os países e territórios que falam português. Já fica a dica aí, para quem não sabe falar inglês, ou tem dificuldade, quer viajar, tem um país aí que é barato, que dá pra ir. Então se programem. E vamos falar português. Vamos falar português, coloca a mochila nas costas. Então, galera, é isso aí. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários alguma ideia que vocês tenham, que vocês querem que a gente traga pra cá.
É isso aí. Não se esquece também de deixar o like aqui no vídeo, que isso ajuda muito a gente, ajuda o YouTube a entender que você tá gostando do conteúdo. Não se esquece também de seguir a gente lá no Instagram, @traçosdomundo ou tracosdomundo. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, né? Pô, pra dar aquela forcinha pra gente. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as nossas novidades. E é isso aí, né não, Fabiola? É isso aí. Fechou então? Fechou. Então, até o próximo. Tchau. Tchau.